Prestes a entrar na sua terceira temporada, Strange New Worlds surge como uma volta às raízes e se você ainda não assistiu, tá perdendo tempo. É uma boa forma de começar a entender não só a série, mas a franquia como um todo. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies, bem-vindos de volta. Como sempre, eu fico muito feliz de ter vocês aqui enquanto a gente tenta explicar o entretenimento e manter vocês à frente dessa curva cultural. Esse vídeo vai meio que ser uma continuação do último, porque ainda vai falar mais um pouco sobre Discovery, embora o foco aqui seja Strange New Worlds. Fazia um bom tempo que eu não acompanhava Star Trek. Eu sempre gostei da franquia, mas eu confesso que depois do segundo filme da fase Abrams, eu meio que deixei de lado, eu parei de assistir. Apesar de ser divertidos, eles meio que não encaixavam com o pouco que eu conhecia de Star Trek, ou, como ficou conhecida no Brasil, Jornada nas Estrelas. Eu não sou um tracker, então provavelmente, apesar da minha pesquisa, pode ser que eu cometa algum errinho aqui. Nesse caso, eu vou humildemente pedir que vocês relevem, porque como eu disse, faz tempo que eu não acompanho esse universo e recomecei agora justamente com Strange New Worlds. Antes da gente começar, vale a pena a gente dar uma trabalhada no contexto da série, especificamente o protagonista. Durante os primeiros 40 anos da história de Star Trek, o personagem Christopher Pike era pouco mais do que uma nota de rodapé na história da franquia. Quando Gene Roddenberry fez o piloto original fracassado da série Carruagem para as Estrelas, que viria a ser Star Trek, o capitão da Enterprise na série da NBC era Christopher Pike, interpretado pelo Jeffrey Hunter. A coisa toda acabou como um ensaio para James T. Kirk, que foi interpretado pelo William Shatner, a gente sabe disso. Pike era um herói de queixo quadrado, fazendo coisas de herói de queixo quadrado e ficou a alguns centímetros de ser o cara certo para o trabalho. Roddenberry, sempre o ambientalista, reciclou algumas cenas daquele piloto não exibido para um episódio de 2 partes da série original chamado The Menagerie, que permitiu até 2009 a maior contribuição do Pike para a cultura popular. A sua transformação numa vítima de queimaduras com cicatrizes horríveis, que vivia numa grande caixa preta e que apitava sempre que alguém fazia uma pergunta. Mas acontece que o Pike se tornou cada vez mais importante para Trek, já que a franquia olha para o seu passado para construir um futuro. E aí entrou Bruce Greenwood, que desempenhou o papel do Pike no reboot de Star Trek de J.J. Abrams em 2009. Ele era uma figura mentora que rapidamente foi deixada de lado pelas pessoas que realmente importavam na história. Se vocês lembrarem do primeiro filme, ele ficou meio que refém do Capitão Nero, o Romulano lá naquela nave, ficou refém dele praticamente o filme inteiro. No segundo filme, ele morreu logo no início, assim, com o primeiro ataque do John Harrison. Então o cara meio que... ele tava ali só pra dizer, ó, a gente prestou uma homenagem pro primeiro personagem do Roddenberry. Foi só quando o Pike se tornou regular na segunda temporada de Star Trek Discovery que o personagem entrou totalmente em cena. Em Star Trek Strange New Worlds, da Paramount Plus, ele assumiu o espaço vagamente em forma de pai deixado pelo Greenwood. Anson Mount, interpreta o Christopher Pike nessa série, oferece algo surpreendentemente raro na TV atualmente. Ele é um cara legal, com um certo charme e direto ao ponto. A presença afável do personagem talvez não seja o melhor motivo para produzir mais uma série prequel de Star Trek, mas com certeza ajudou a consolidar o carinho dos fãs com a série. Não que o Mount seja a única coisa que Star Trek Strange New Worlds tenha a oferecer. A nova série está cheia de nomes de personagens familiares, tirados tanto daquele piloto fracassado quanto da série original propriamente dita. Entre eles estão Ethan Peck, como Spock, e Rebecca Romijn como a número 1. Ambos reprisando papéis que interpretaram pela primeira vez em Discovery, assim como Celia Rose Gooding, como a prodígio das comunicações Nyota Uhura, e Jess Bush, como a enfermeira Christine Chapel. A galera que busca incansavelmente o troféu Catapiolho de curiosidades vai reconhecer o Dr. Mbenga, de 2 episódios da série original. Eu não sei se foram 2 episódios ou se ele trabalhou na segunda e na terceira temporada. Aqui eu realmente fiquei confuso, então optei por dizer que são 2 episódios, mas se alguém souber aí, por favor, me corrija. Aqui, nessa série, o Dr. Mbenga é interpretado pelo Babs Olusanbokun. E o cabelo de qualquer um familiarizado com a franquia provavelmente vai ficar em pé ao ouvir o nome da nova chefe de segurança da Enterprise. Laan Noonien Singh, interpretada por Christina Chong. Sim, a gente não sabe
qual a relação dela com o Khan, mas existe. Se no que tange ao elenco a série já não deixa a desejar, em termos de fanservice, ela é competente o suficiente, muito raramente desviando para o excessivamente fofo. Mas fanservice por si só não faz uma série. E a pergunta que Strange New Worlds tem que responder desde o início é: por quê? Trek já fez séries prequel antes, mas tanto Enterprise quanto Discovery pelo menos tentaram encontrar novos ângulos do material com vários graus de sucesso. Enterprise pelo menos foi um sucesso, ao passo que Discovery foi uma confusão sem tamanho. Se a gente considerar os 5 primeiros episódios da primeira temporada, já dá para eleger Strange New Worlds como a segunda melhor, se não a primeira melhor prequel de Star Trek. A nova série mergulha em referências ao original e enquanto alguns dos acenos oferecem uma perspectiva diferente do cânone estabelecido, por exemplo, uma chance de ouvir o lado da história da T'Pring, uma década antes de ela forçar o Spock e o Kirk a lutar até a morte em Amok Time. Não existe nenhuma tentativa séria de subversão aqui e isso é ótimo! Subversão, hoje em dia, significa woke. E se não tem o woke, já tem uma grande chance de fazer sucesso. Não sou eu que estou falando, os números mostram isso. Quanto mais as produções se tornam woke, menos elas conseguem angariar bilheteria, angariar audiência, enfim, elas não funcionam, elas vêm flopando. Então, quanto menos tentativas de subversão houver, melhor. Enquanto Discovery passou a maior parte da primeira temporada colocando e tirando meia dúzia de identidades diferentes, Strange New Worlds se contenta em recorrer ao básico, um elenco carismático viajando pela galáxia, tendo aventuras malucas de ficção científica em geral, se divertindo muito. No geral, essa abordagem funciona, embora, graças a Deus, não tenha a ambição de Discovery, Strange New Worlds também evita as dificuldades desse programa com serialização em escopo, porque cada episódio limita o foco à história em questão. O resultado é tão direto quanto o protagonista do programa. Não existe aquela tensão fake aqui que os roteiristas tanto gostam de colocar nas produções de hoje em dia, e embora o estilo mais episódico possa parecer antiquado, é revigorante assistir alguma coisa que não está fingindo ser um filme de 10 horas. Não tem nada da isca e troca que tantas vezes assola os programas de streaming modernos. Além da promessa de que a fábrica de fogos de artifício vai estar disponível em breve desde que você continue assistindo. Os personagens se desenvolvem, eles mudam, mas as narrativas não exibem a exaustão exagerada que vem da necessidade de arrastar um único enredo ao longo de uma temporada inteira. Qualquer um que tenha assistido a uma série moderna de Trek vai reconhecer a fixação atual da franquia em batidas emocionais amplas, com cada momento sincero chegando com toda a sutileza de um comercial de margarina. É uma abordagem que pode desgastar com o tempo, mas especialmente dada a insistência da trilha sonora de sublinhar cada confissão sincera e discurso inspirador com o equivalente musical de uma mangueira de incêndio. Mas mesmo lá, a narrativa episódica ajuda, já que a série raramente fica atolada por muito tempo em angústia ou desespero. De certa forma, a amplitude da série lembra a original, quando cada cena parecia a cerca de 3 minutos de uma briga de soco ou um encontro. E se a vibração hoje em dia é mais familiar, isso talvez seja a melhor coisa sobre essa série. O fato de que o elenco está claramente se divertindo ajuda pra caramba. A frase do Mount, raposa prateada tranquila com preocupações ocasionais, dá o tom. Os esforços para amarrar o tempo dele em Discovery com a série atual são a única coisa que eu achei forçada. Justamente porque Discovery tem problemas sérios de roteirização. Mas o efeito geral da performance é descontraído e acolhedor, e isso ajuda muito a gente a se conectar com a série. Ethan Peck continua sendo uma presença forte como Spock. Ele não tem a intensidade do Nimoy, mas equilibra o estoicismo do personagem e a sagacidade mais seca com desenvoltura. Rebecca Romijn tem mais o que fazer aqui do que em Discovery, e ela se destaca muito bem, pelo menos no que eu vi até agora, ela está se destacando muito bem do resto. A chefe de segurança Chong pode ser a destaque, mesmo que só porque a praticidade sombria ajuda a diferenciar a personagem daquilo que ela de fato é, alguém ligada ao Khan. No geral, é um elenco agressivamente carismático. Não existe um peso morto para falar e os primeiros 5 episódios dão para todo o elenco principal uma chance de brilhar. Strange New Worlds não está tentando abrir novos caminhos. O que vamos combinar é um alívio. A série parece ótima, se move rapidamente e faz tudo o que pode para manter o público entretido. Às vezes, o excesso de encantos pode beirar o enjoativo e algumas das tentativas de lição moral são distraidamente desajeitadas. Mas tudo passa tão suavemente que é difícil a gente se incomodar com aquilo, difícil guardar rancor.
O andamento não é tão ousado, leia-se woke, quanto antes, mas é divertido e raramente ele é um insulto. E na maioria das vezes, isso é o suficiente. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.